Olá, caros irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossos corações. E como fazemos todos os domingos, hoje daremos continuidade ao estudo do livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E hoje teremos como tema o capítulo 19, Transtornos de Conduta na Família. E nesse capítulo, entre tantas considerações que o Espírito Joana nos traz, nos diz que no lar santificam-se os sentimentos, mesmo nos períodos mais difíceis, quando se opta pela afeição, ao invés da antipatia e da animosidade. Mas quem irá nos brindar com as reflexões acerca desse capítulo é a nossa querida Tânia Menezes, que a recebemos com muito carinho. Mas antes de passar a palavra para a Tânia, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, mestre incomparável da nossa caminhada, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando pelas Tuas bênçãos de paz. Inspira, Senhor, a nossa irmã, que fará uso da Tua mensagem de luz e de amor. E permite, Mestre, que os bons espíritos possam espalhar por toda parte a paz, a esperança e a fé em nossos corações. E em Teu nome, em nome de Deus e da assistência generosa dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Tânia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Então, a todos os queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, companheiros da Seara, a nossa gratidão por estarmos aqui neste momento, compartilhando um pouco das nossas reflexões a respeito de um capítulo deste livro que eu digo é um repositório de sabedoria que a benfeitora nos apresenta em 30 capítulos, tratando dos mais variados temas, e hoje com a abordagem deste tema, que é transtorno de conduta na família. O que a benfeitora Joana de Ângeles traz para nós a respeito deste tema? Quando nós ouvimos a palavra transtorno, conduta, o que isso vem à nossa mente? É algo que acontece com algum membro da família que sai da linha da convivência harmônica, desta convivência que se apresenta como uma forma de interferências, e ela usa exatamente a palavra obsessor, obsessão. Allan Kardec trata, no capítulo 23 de O Livro dos Médios, sobre a obsessão, trazendo os 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. E deste capítulo, a benfeitora vem trazendo sobre a importância desse contexto familiar, quando se identifica na família algum membro que está sendo vítima da obsessão. Quando pensamos a respeito da obsessão, é interessante voltar para um tempo onde alguém, em uma convivência, fez algo que provocou alguma animosidade, algum dissabor, algum conflito que tenha gerado discórdias, desentendimentos. Só que isto se apresenta como um ciclo. Hoje eu sou vítima. A vítima se sentindo atacada pelas mais variadas manifestações com os quais se manifesta o algoz, com ressentimento, com raiva, com ódio. Ela
amanhã vai se transformar no algoz. E aí nós temos este ciclo que vai de vítima hoje, algoz amanhã. Depois de amanhã, o algoz volta a ser vítima. A vítima do depois de amanhã, no futuro, será o algoz. Então, este processo que Allan Kardec muito bem definiu como obsessão, ele necessita que este ciclo seja interrompido. Só que o que acontece no contexto da família? Quando nós formamos a nossa família, isso é algo muito bem planejado no mundo espiritual. A família ela é constituída mediante as necessidades individuais e mediante aquilo que nós lançamos ao solo das nossas existências e que muitas vezes nós geramos débitos nesta convivência. Só o que é que acontece com o obsessor? O obsessor, ele não conseguiu penetrar no seio familiar por conta de uma organização que foi feita mediante aquelas necessidades. Então, este obsessor, que ele não veio fazendo parte da família, porque se nós observarmos com mais atenção, nós vamos ver que no contexto familiar, isso ele é formado, né, pelos laços de afeto e pelos liames do ódio, do desamor, porque é muito bem pensado conforme as nossas necessidades evolutivas. Então, nós teremos em nosso contexto familiar aqueles que vão compartilhar do nosso afeto, da convivência saudável, mas teremos, por outro lado, aqueles que são os desafetos e que são colocados junto a nós, exatamente para que a gente possa quebrar esse círculo que nós formamos de vítima, algoz, vítima, algoz, vítima, algoz. Quando isso vai ser quebrado? Quando aquele que toma mais consciência em relação à existência, em relação à imortalidade da alma, tomando consciência de que esta não é a nossa única experiência que estamos vivendo. Então, tudo isso vai, de fato, mobilizar naquele que a sua consciência vai despertar a necessidade de sair desse círculo. E este obsessor que não conseguiu estar dentro do contexto da família, porque no planejamento não era para ele estar nesse conjunto, ele em algum momento vai descobrir onde está o seu algoz. Quem é este obsessor? É um infeliz, é alguém que está adoecido e, conforme a benfeitora coloca, perdeu o endereço de si mesmo. Porque quando nós estamos adoecidos, nós estamos realmente sem o endereço de si mesmo. Então, diante do que aconteceu com ele, que hoje se considera uma vítima, ele vai buscar encontrar o seu algoz. Então, a vítima, o obsessor, que é um ser doente, que é o nosso irmão, não podemos esquecer disso, porque fazemos parte de uma grande família, a família universal. Então, ele vai estar justamente buscando este seu algoz e, por sintonia, não podemos também esquecer disso, ele encontra o seu algoz e aí vai estar tentando interferir na sua dinâmica de vida, que automaticamente interfere na dinâmica de vida da família. Então, esse obsessor vai buscar o seu algoz neste círculo que foi imposto. Nós não podemos precisar se
na última encarnação, em encarnações pregressas que isso ainda se mantém, mas a própria benfeitora coloca que o espírito ele foi criado para a glória do amor. Só que quem está adoecido, ele não consegue perceber este amor que é centelha divina que habita em cada um de nós. Este amor, esta centelha está adormecida. O que ele quer naquele momento é justamente buscar aquele algoz para fazer algo igual, algo pior do que foi feito em relação a ele. Só que este obsessor esquece o que foi que ele fez em outras experiências ao seu algoz do momento. É isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender diante deste processo. E aí vem esses impulsos adoecidos que, quando é apenas numa influenciação simples, da obsessão simples, onde você coloca alguns pensamentos que eu percebo esses pensamentos, mas diante daquilo que é a minha escolha, eu procuro me afastar daquela direção, porque o obsessor, ele quer a queda do seu algoz, principalmente se é alguém que está desenvolvendo trabalhos onde ele se projeta, onde ele promove o bem, onde ele traz a felicidade para os outros. O obsessor não quer isso. Então, o obsessor quer que ele também fique doente porque ele está adoecido. Muitas vezes esse círculo, ele continua a se manifestar por inconsciência. E aí o que é que faz? O obsessor vai encontrar o campo de atuação no seu algoz e vai começar inicialmente com simples sugestões, a depender da sintonia da vítima, do algoz, que ele passa a ser vítima naquele momento, porque a vítima, quando começa a perseguir, ela se transforma no algoz. Então ele vai ficar mandando ideias que, a depender da sintonia nossa, nós podemos acolher ou nós podemos rejeitar. Dentro da família, no contexto da família, é importante pensar que todos estão envolvidos. Ninguém nasce numa família por acaso. E o obsessor que está atuando em um membro da família, seja no pai, na mãe, no filho, nos irmãos, todos daquele contexto, eles estão de alguma maneira comprometidos com aquele processo. Por isso, estão juntos. Então, qual é o papel desta família? É fazer com que aquele que está sofrendo possa sair do seu sofrimento. Aí vamos pensar que todos nós sofremos. Não é somente o que está naquele momento sendo vítima da obsessão. E aí, muitas vezes, cada um com o seu sofrimento, enquanto grupo familiar, nós não conseguimos perceber que o outro, que é o meu irmão, por exemplo, ele está passando por esse processo obsessivo e que dentro do ambiente familiar ele consegue encontrar o campo, porque na família está acontecendo discórdias, as pessoas não se compreendem, as pessoas brigam por qualquer coisa. Isto é um campo favorável para a obsessão. Muitas vezes, com casos de obsessão na família, principalmente para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que mostra a existência da alma e que ela prossegue após a morte do corpo no mundo espiritual e com isso é capaz de influenciar a nós que estamos na experiência corpórea.
com algumas alterações do comportamento, da conduta, que é a palavra que a benfeitora usa, vão procurar os médicos para poder encontrar um diagnóstico, um tratamento para aquela condição, e não estamos atentos que o adoecimento é da alma. Então, muitas vezes, está se buscando o tratamento e recebendo orientação de algo que não é do corpo físico. É claro que as doenças da alma, elas vão, de alguma maneira, gerar este adoecimento. Então, a família está recebendo aqueles, né, que estão relacionados com eles, com ele ou com eles, se tem mais um que está sendo vítima da obsessão. De alguma maneira, eles se relacionaram nas experiências anteriores, e quando nós nascemos, renascemos, nós trazemos na gênese da formação do nosso corpo físico as matrizes espirituais que vão facultar esses processos obsessivos. E isso vai ser trabalhado conforme seja a nossa percepção. E aí vem a benfeitora alertando para os pais a importância da vigilância com relação aos seus filhos. Se os pais, eles, quando recebem a maternidade, a paternidade para a experiência, para a presente existência, ela precisa ser responsável. E a maternidade e a paternidade, ela foi adredemente preparada no mundo espiritual. Nós, pais, passamos por uma formação para podermos dar conta desta experiência que nós acolhemos. Nós acordamos lá em cima que receberíamos no contexto aquele filho, aquela filha, e muitas vezes aqueles que nós observamos que não temos aquele afeto, porque isso acontece, né, que se apresenta como a pessoa que nos desafia, a pessoa que nos provoca irritabilidade, a pessoa que nem sempre está concordando com nós. Então, isso precisa ser visto com um olhar diferenciado, principalmente de nós que já adquirimos este conhecimento e que precisamos transitar com um novo olhar perante aquele membro que foi colocado ali e que vai, neste processo, provocar dissabores, desavenças que o obsessor está tentando encontrar qualquer brecha para atuar cada vez mais. Então, aquilo que começou com obsessão simples, com ideias, com sugestões, vai encontrando campo, aprofundando, chega ao ponto da fascinação. É o que a benfeitora diz. Quando chega na fascinação e na subjugação, a família tem que estar atenta e auxiliar. É por isso que ela diz dessa importância da vigilância dos pais, porque a obsessão, ela não começa pela fascinação nem pela subjugação. Ela vai começar exatamente da simples sugestão, uma sugestão que, uma vez sendo acolhida por nós, aos poucos ela vai encontrando mais campo para penetrar, para se aprofundar. E aí nós vamos dando margem a estar chegando à fascinação e, quiçá, à subjugação. Aí o que é que acontece? Os pais, que muitas vezes estão mais voltados pelas suas questões pessoais, as suas questões profissionais, muitas vezes não estão atentos a mudanças de conduta, de comportamento dos seus filhos, que é o sinalizador para uma possível instalação do processo obsessivo. Então, a benfeitora, ela até ela compara,
né, com relação aos pais que recebem os filhos, que os filhos são esses tesouros que devem ser multiplicados, fazendo a comparação com a parábola dos talentos, quando o Senhor distribuiu e aqueles que foram hábeis, eles multiplicaram os talentos. Então, a benfeitora coloca aqui os pais são como aqueles que souberam multiplicar os talentos, porque os filhos são dádivas do Pai, Deus, para nós, genitores, e que esses tesouros nós precisamos estar multiplicando. E o que é que acontece com os nossos filhos? Elas utilizam a expressão mestres hábeis. São eles que, diante do sofrimento que eles fazem, eles passam e fazem também a família passar. Porque quem é daquele membro da família que, vendo alguém que está numa situação difícil, que está num sofrimento intenso, não vai tentar ajudar, a não ser que sejam, né, dois inimigos do passado, porque nós temos, conforme já falamos, os laços familiares, eles são formados pelos afetos e por nossos compromissos do passado, que fomos colocados agora para poder tentar resgatar esses desafetos que foram criados por experiências anteriores. Então, os filhos são estes mestres hábeis que fazem com que os pais eles evoluam, eles cresçam, porque é na experiência da maternidade, da paternidade, que nós vamos também desenvolver as nossas virtudes. E uma delas, também colocada pela benfeitora neste capítulo, é a virtude da paciência. Quando nós buscamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, nós temos lá a paciência. Quem escreveu? A própria benfeitora Joana de Ângeles, que se intitula como Espírito Amigo. O que ela coloca? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, quando nós temos em nosso contexto familiar aquele membro que está passando por um processo de obsessão, ele sofre, a família sofre, isso se traduz em dor. Sofrimento é dor. Esta dor, aí é que vem no tópico seguinte, obediência e resignação. Quando nós estamos envolvidos naquele processo, que compreendemos que nada nos acontece por acaso, que tudo tem um propósito para o nosso crescimento. E isso é resignação, porque a dor, o sofrimento, aquele processo obsessivo está nos convidando ao exercício da virtude da paciência, ao exercício da compaixão e muitas vezes, sabendo que aquilo é obsessão, os membros eles se voltam contra o obsessor, que está requerendo de nós compaixão. O obsessor, ele precisa que aquele que ele está, naquele momento, procurando destruir, ele está, de uma forma ou de outra, pedindo que ele, aquele que provocou em outra experiência, o perdoe. Então, é o ciclo também de compaixão e perdão que aí se apresenta e a possibilidade que nós temos de galgar um patamar na nossa escada evolutiva. Porque se eu continuo neste ciclo sem dar o meu passo para poder perdoar aquele que me causou dissabor, é sofrimento agora, é sofrimento no futuro. Porque o que é que faz o obsessor? Ele vai tentar, de
todas as maneiras levar aquela que está sendo a sua vítima no momento, ele deixou de ser vítima e passa a ser algoz, a fazer com que ela seja destruída, ela seja infeliz, ela possa estar levando também, se comprometendo perante a vida. Então, ele vai investir os seus esforços e nós sabemos, ele não está sozinho. O obsessor, ele tem sempre alguém que está acima dele para poder guiá-lo, né? Porque se sentindo injustiçado quando está na erraticidade, ele encontra aqueles que vão estar lhe ajudando a fazer a justiça com as próprias mãos. Então, são os justiceiros da espiritualidade e que ele termina se comprometendo perante aquele que está acima dele, quando estes que estão acima se colocam à disposição para ajudá-lo a fazer com que aquele que foi o seu algoz, agora vítima, possa também sofrer as injunções da mesma maneira ou em maior intensidade. E o que é que a nossa benfeitora recomenda? Primeiro, quando se busca a assistência médica e que não consegue resolver, é estar atento. Há outras possibilidades, sim. Nós que conhecemos a doutrina espírita, não podemos prescindir primeiro da oração. É através da oração que nós vamos conseguir, pelo menos temporariamente, o afastamento daquele espírito que está adoecido, que está infelicitado, que guarda o ressentimento por tudo aquilo que ele passou. E nós ouvimos muito esses relatos nas próprias reuniões mediúnicas, onde eles manifestam este ódio, esta animosidade, este desejo de vingança. Então, estamos tendo a possibilidade também de auxiliar, quando eles têm essa possibilidade de estar manifestando tudo isso nas reuniões mediúnicas com a palavra, com a presença do próprio choque anímico, demover ele daquilo que ele coloca como sendo imprescindível. E muitos desses obsessores, eles querem levar as suas vítimas para o lado de lá, porque juntos eles continuarão investindo para a derrocada, para o insucesso. É preciso muita atenção dos pais. É a recomendação da benfeitora, é a vigilância. Às vezes, essa mudança de conduta, de comportamento, está levando aquele filho, aquela filha, para o consumo de drogas, para o uso de álcool, para o uso do fumo, ou até mesmo das drogas ilícitas. Este é um caminho que vai levar a sintonia maior com os obsessores. E o que acontece com os pais quando descobrem esta mudança de conduta e que não estão associando que esta mudança pode estar vinculada com a presença de um obsessor? É o acolhimento. Marco Prisco tem uma página muito interessante no livro Diretrizes para uma Vida Feliz, capítulo 10, Terapia do Amor. Quando você descobre que o seu filho ou sua filha está fazendo uso de algum tipo de droga, não tome imediatamente nenhuma posição para poder chamar a atenção daquele fato. É preciso, porque isso cria um impacto para quem toma conhecimento de uma mudança dessa de conduta do seu filho ou da sua filha. E Marco Prisco recomenda, no momento que você descobre isso, não é o momento de você chegar e jogar na cara dele, mas você está fazendo isso, porque vem
O ímpeto vem, aquilo que a gente traz, né, os nossos impulsos instintivos, que nos levam mais para a nossa condição primitiva, primeira. E aí qual é a recomendação? Acalme-se e encontre um momento certo para poder dialogar com seu filho, o que muitas vezes não acontece na nossa estrutura familiar. Nós estamos vendo essa mudança, não buscamos o diálogo, deixamos as coisas seguirem, e não é esse o nosso papel. Então, após o diálogo, a gente não deve estar colocando ele na posição de infeliz, não devemos estar colocando ele na posição da família tomar conhecimento. Por que a gente tem que anunciar a família? Vamos tentar resolver o problema. Às vezes, aquela condição está no início e isso fica muito mais fácil para ajudar. Então, essa foi uma condição, esta é uma condição que muitas vezes se apresenta, e quanto mais ela vai avançando, nós sabemos que vai ter a presença destes espíritos que se locupletam das suas necessidades, porque ainda se mantêm presos à matéria, e isso vai permitir uma sintonia maior com os obsessores daquele ser. Então, qual é o papel dos pais? A vigilância. Bom, descobriu que tem essa conduta diferenciada, esse comportamento que não era comum dele, vamos buscar orientá-lo à luz da doutrina espírita. Tomando os passes é a recomendação da nossa benfeitora. Ah, mas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as casas espíritas estão fechadas. O passe, cada um de nós pode fazer com um movimento simples, porque ele, acima de tudo, é a nossa intenção, é o nosso desejo. Também a recomendação da benfeitora, a água fluidificada. Podemos juntar tudo, oração, passe, água fluidificada, no Evangelho no lar. E nós estamos fazendo o Evangelho no lar? Estamos abrindo a porta dos nossos lares para que Jesus possa nos visitar? Porque esta recomendação do Evangelho em casa é uma recomendação que nos aproxima mais do nosso Mestre. Então, se nós nos colocamos à disposição para a realização do Evangelho em nosso lar, nós estamos criando uma psicosfera que vai possibilitar o afastamento daquele que está obsidiando. Este obsessor, ele também vai receber os benefícios da oração. Não significa que ele vai mudar as suas intenções, mas com o passar do tempo, se nós investimos mais no Evangelho, não fazendo somente uma vez na semana, estando atento a este caso de obsessão, a necessidade é maior de estar investindo mais vezes, de estarmos convidando aquele que está sendo vítima, entre aspas, da obsessão. Então, é reunir a família, é direcionar para o obsessor o pedido de perdão, porque agora nós não sabemos o que foi que nós fizemos em existências anteriores que criamos este vínculo com aquele que é o nosso obsessor, mas algo foi feito. Nós lançamos sementes ao solo, conforme a benfeitora traz, já chegando ao final do capítulo. Esta semente pode trazer felicidade ou trazer sofrimento. Quando ela gera felicidade, qual é a psicosfera que nós criamos no ambiente que nós fizemos, que nós transitamos? De harmonia, de saúde, de felicidade. Então, tudo isso
precisa ser pensado por cada um de nós, porque se até o momento nós, individualidade, não criamos estes vínculos de débito com seres que estão a nos obsidiar, a partir de agora nós podemos ter ações equivocadas que venham a gerar débitos com estes seres que passarão a exercer influência em nós, se de fato nós permitirmos abrirmos este campo. Então é importante pensar nesta terapia que se chama o Evangelho no Lar. A terapia, o desenvolvimento da virtude da paciência, porque esta dor que Deus envia aos seus eleitos, ela precisa ser acolhida. O lar, ele é escola de bênçãos. A benfeitora coloca isso no primeiro capítulo do livro. Ou seja, se é uma escola, ela está dizendo para nós que aprendemos com a convivência no lar. E nesta convivência, nós não teremos somente os momentos felizes. E como estamos tratando os momentos difíceis, os momentos desafiadores, os obstáculos, criar uma energia, uma psicosfera de discórdia, o que isso vai significar? Nós estamos oferecendo o alimento que o obsessor precisa para ele continuar mantendo o seu vínculo com o nosso lar. E se nós queremos que ele se afaste, depende de cada um de nós passar a criar um momento diferente, um momento de harmonia. A gente pode criar isso ouvindo uma música que vai nos levar a ascender a um patamar distante daquilo que a gente está vivenciando, deste mundo de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas mortes, de tudo que essa pandemia está gerando. Nós podemos criar um ambiente diferente no lar. Este ambiente que nós criamos no lar, ele vai se repercutir na sociedade, porque a família é a base sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade que está no prefácio deste livro. Isso nós não podemos nos esquecer. Se o nosso lar estar harmônico, cada membro do nosso lar em harmonia vai projetar na sociedade esta harmonia. Só que o que está acontecendo mais no ambiente do lar? É a harmonia ou a desarmonia? É a alegria ou é a tristeza? Então, tudo isso precisa ser revisto e trabalhado por cada um de nós, aprendendo com as nossas dificuldades, porque, apesar do preparo que nós tivemos, por exemplo, na espiritualidade, para exercer a maternidade e a paternidade, quando mergulhamos na nossa experiência corpórea, os desafios que se apresentam, nem sempre nós sabemos dar conta, porque também reside em nós aquilo que se chama o egoísmo. Então, às vezes, ao invés de pensar no outro, nós estamos pensando em nós. E neste pensar em nós, vamos estar, de alguma maneira, impedindo o progresso da própria família. Quando, por exemplo, nós temos nessas situações difíceis que nós vivemos, nós nos afastamos da problemática como se aquilo não tivesse dizendo respeito a nós. Vamos pensar em termos de irmãos, não em termos de pais que têm nos filhos algum tipo de dificuldade desse porte. Então, é o irmão que acha, não, isso é um problema dele, e aí eu me afasto. Isso é egoísmo. Porque se estamos dentro do contexto, a dificuldade do pai é a dificuldade da família. A dificuldade de um filho é a dificuldade de todos aqueles que estão naquele processo. Então, quando nós nos unimos para poder resolver
essas dificuldades, isso vai fortalecendo o ânimo daquele que está passando pelo problema, porque quem passa pela dificuldade é diferente de quem está no entorno. É claro que para um pai, para uma mãe, quando o filho está em sofrimento, ele também sofre. Qual é a mãe que não quer tirar o sofrimento do seu filho para que ele volte a sorrir, mesmo que tirando, ela traga para si o sofrimento? Então, é rever como nós estamos nos conduzindo perante a nossa família. Quais são os padrões de pensamentos que nós adotamos quando estamos na nossa vivência cotidiana. Porque não adianta, não, quando eu chegar em casa, eu deixo todos os meus problemas, as questões do trabalho fora. Isso nós não conseguimos nos dividir. Nós trazemos, carregamos conosco essas nossas dificuldades, os pensamentos muitas vezes pessimistas, é tudo que o obsessor quer. Então, na família, tem sempre aquele membro que parece ser mais sensato, mais ponderado, mais tranquilo. Cabe a este arregimentar os demais para que todos possam seguir na direção da harmonia, com este movimento de compaixão perante aquele que nesse momento está infeliz, querendo a desforra, querendo o sofrimento de quem se colocou como seu algoz e que agora passa a ser vítima por conta da obsessão. Então, a doutrina espírita, ela nos oferece os recursos indispensáveis para que nós possamos estar cuidando das obsessões que se apresentam na nossa família. Sabemos que existe esta ligação, este contexto no qual nós somos colocados para poder viver momentaneamente, porque cada um tem um período de sua vida, né, determinado em termos de anos de vida, para que nós, fazendo a viagem de retorno ao mundo espiritual, não venhamos a carregar um peso na consciência de que, quando estávamos junto à família, não fizemos o papel que nos competia. Então, a benfeitora nos convida a acordar, a estar atentos para este membro que, dentro da família, ele apresenta algum transtorno na sua conduta, que ela nominou de obsessão, e nos reunirmos para poder cuidar desta obsessão, que vai na direção de um membro, mas que todos nós estamos envolvidos, porque se ele está enfermo, automaticamente a família está adoecida. A família adoecida, ela vai adoecer a sociedade. Não é fácil pensar no contexto macro, mas é necessário que a partir de agora nós possamos de fato pensar nesta unidade que se chama família, como a célula que vai levar e gerar para a sociedade aquilo que habita no seu contexto. Um processo obsessivo é um processo que ocasiona sofrimento para toda a família. Então, está na hora de cuidarmos com os recursos que estão à nossa disposição, aos enfrentamentos, aos desafios, porque se aquilo chegou para nós, não podemos desconsiderar de que já estamos em condições de resolver, de administrar, de seguir confiantes na certeza de que alcançaremos a vitória. Mas para que isso se dê, é necessário o nosso esforço, é necessário a nossa vontade,
é necessária a nossa perseverança. O quanto estamos investindo neste contexto familiar para melhorar a condição de um membro que neste momento se apresenta com algum processo obsessivo. Estejamos atentos, porque a oportunidade nos foi conferida, porque estamos, neste momento, sendo convidados a refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada lá atrás, ou que caímos também nesta presente existência. E a dádiva da reencarnação não deve ser esquecida por cada um de nós, aproveitando de maneira mais eficiente o tempo que a vida nos oferece a cada amanhecer. Ontem foi um dia difícil, não significa que o hoje será da mesma maneira, porque a dificuldade de ontem, ela nos alertou, ela nos convidou a fazer uma mudança de objetivos perante a vida. Então, o que são esses desafios? O que são esses sofrimentos? Se não a oportunidade de crescimento que o Pai está a nos oferecer na presente existência. E o que temos feito desta oportunidade? Estamos, de fato, atravessando com resignação, compreendendo de que aquilo faz parte de um projeto que foi estabelecido para a nossa libertação. Quando nós conseguimos libertar alguém de um processo obsessivo, não é o ser só que se liberta, é todo um contexto familiar que estava envolvido naquele processo. Então, o primeiro passo para a libertação da obsessão é a observação dos nossos pensamentos, como eles se situam no nosso dia a dia, o quanto eu estou atenta, o quanto eu estou sintonizando com a espiritualidade superior, com a espiritualidade inferior. Lembrando do que a benfeitora nos trouxe neste capítulo, que os filhos, eles são esses mestres que estão nos oferecendo a oportunidade de dar o nosso salto de libertação, libertação das amarras que também nós criamos em existências pregressas. Então, esta escola de bênçãos, como ela fala neste capítulo, ou celeiro de bênçãos, como ela trata o lar no primeiro capítulo do livro, é o que nós não podemos desconsiderar na presente existência. A família no qual nós fomos situados é a que melhor se adequa aos projetos estabelecidos pela espiritualidade em acordo com cada um de nós. Vamos reunir a nossa família para o Evangelho no lar, fazer a leitura de uma página do Evangelho, a oração pedindo por nós, mas pedindo também por aqueles que nós prejudicamos, não foram poucos. Não é à toa que estamos nessas idas e vindas ao longo das sucessivas reencarnações, exatamente como possibilidade de estar fazendo uma nova caminhada, errando menos, caindo menos, e estamos com a família para auxiliarmos a ela, que auxiliando a ela estamos auxiliando a nós mesmos, a ela, ao contexto, ao grupamento familiar se soerguer. A obsessão, ela não é fácil quando chega ao estágio da subjugação, que é o espírito que atua interferindo nas ações daquele que ele está vinculado, no qual se encontra comprometido. Estamos observando tudo isso, esse transtorno da conduta, essa mudança de comportamento que foi gerado por um processo obsessivo. Então, cabe a cada um de nós investir
nos recursos que estão disponíveis e com alerta. O obsessor, ele também deve ser buscado com compaixão. O obsessor, nas nossas preces, deve ser incluído, porque assim como nós estamos adoecidos pelo processo, ele também se encontra por tudo quanto ele já vivenciou. Então, compete a nós, membros da família, trabalharmos ativamente, buscando cada vez mais mantermos o nosso pensamento conectado com a espiritualidade, quando as ideias que não são saudáveis chegar à nossa mente, não acolhê-las, porque este é o ponto de partida da obsessão. Uma simples ideia, você não vai conseguir, olhe, com você dá tudo errado, olhe, você errou naquele processo, você fez isso. Se nós acolhemos essas ideias que chegam, mais e mais ela vai se instalando sorrateiramente. Se observamos no contexto da família que algum membro ele se deixa levar por essas ideias que não constroem, só destroem, é o momento de atuarmos com as terapias disponíveis, a leitura, a oração, a escuta da música, a água fluidificada e os passes. Esta é a recomendação da nossa benfeitora, são as nossas palavras traduzidas na síntese deste capítulo 19 que nos foi confiado para as reflexões e que possamos aproveitá-las no nosso cotidiano, porque independente de estarmos sendo vítimas ou não da obsessão, no nosso cotidiano nós precisamos estar atentos aos nossos padrões de pensamento, porque isso é a porta de entrada para a obsessão. Se ainda não estamos sendo obsidiados, podemos vir a ser se baixarmos esse padrão de pensamento sintonizando. Podemos buscar através da prece, através da leitura, através da escuta da música, do evangelho no lar e da água fluidificada, os recursos indispensáveis para poder vencer este processo. A família que está atenta a qualquer um de seus membros que momentaneamente muda a sua conduta é um sinal, é um alerta que ali pode ser o momento que vai se instalar a obsessão. Todos juntos, todos unidos, conseguiremos alavancar esta família para que ela traga para a sociedade aquilo que nós almejamos, os recursos indispensáveis para que ela saia do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que ele nos guarde com a sua paz, agora e sempre. Excelente. Tânia nos trouxe considerações maravilhosas para que possamos refletir como encontra-se a nossa vivência em família. Muito obrigada, Tânia, pela sua participação. Eu é que agradeço, Nicélia, o convite que foi formulado e estamos à disposição. Muito obrigada. Vamos orar. Querido amigo Jesus, te agradecemos por esses momentos sublimes que passamos junto a Ti, que nos envolve, Senhor, de tal forma que possamos a cada passo adquirirmos saúde mental e equilíbrio emocional, e envolve, sobretudo, os nossos familiares, especialmente aqueles mais difíceis, aqueles que não gostam de nós. Dilui, Senhor Jesus, a mágoa dos seus corações e condiciona os nossos espíritos para que possamos cada vez mais cedermos espaço ao amor, à afabilidade e à doçura do nosso modo vivente, uns para com os outros.
E em teu nome, querido amigo, em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por findado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Meus queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Está o convite para que no próximo domingo estejamos juntos mais uma vez.